Anuário Espírita de 1993. As esferas espirituais, o campo magnético da Terra. Para que se comece a entender a natureza do nosso planeta e a essência da vida que nele se desenvolve, precisamos partir de compreender e de compreensão do seu estado eletromagnético e de sua situação no universo. Para chegar a esta definição, André Luiz acentua que, tendo em vista os esforços persistentes de muitos espíritos sábios que se encarnaram no mundo, patrocinando-lhe a evolução, a inteligência do século XX compreende que a Terra é um magneto de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas condicionadas e cercadas por essas mesmas forças em combinação multiforme, compondo o chamado campo eletromagnético do que o planeta, no ritmo de seus próprios movimentos, se tipifica na imensidade cósmica e esclarece que, nesse reino de energias, em que a matéria concentrada estrutura o globo de nossa moradia e em que a matéria em expansão lhe forma um clima peculiar, a vida desenvolve agitação. Podemos, pois, considerar a Terra como tendo um núcleo de matéria cósmica irradiando ao seu redor ondas que lhe são peculiares no espectro de força decrescente a partir do núcleo e a se espraiar no espaço até o ponto em que ela se enfraquece tanto que dão lugar à ação das ondas emitidas pelos astros, que lhes são vizinhos. Num ponto, portanto, em que se equilibram, esse espaço constitui o campo magnético do planeta. Pode-se ter uma ideia desse campo utilizando-se um ímã comum, ou um eletroímã, pesquisando-lhe o campo circundante com partículas de ferro, que lhe sofrem atração. Ver-se-á que, à medida que se distancia do centro ou do núcleo, esse campo perde intensidade até que deixe de exercer qualquer ação sobre as partículas metálicas. Pode-se também, para visualizar melhor o efeito da irradiação do núcleo, lançar mão de um campo irradiante, embora de fluido luminoso, qual seja o de uma lâmpada ou qualquer luz acesa num ambiente escuro, onde se vê as partículas luminosas se entendem ao redor do foco, diminuindo de intensidade à medida que se afasta dele. Se pudesse iluminar as ondas que se espraiam do núcleo do planeta, a visão do seu campo eletromagnético seria a mesma do efeito produzido pelo foco luminoso. Essa agitação ou ondas que o iluminado autor define com tanta clareza na página supracitada, a maneira do que foi dito acima, compõe o campo magnético da Terra e se define por comprimentos diferentes, tendo em vista a sua maior ou menor força, partindo de comprimentos de ondas mais longos, junto ao núcleo irradiante, a se encurtarem à medida que se afasta dele, como se vê no desenho adiante. A matéria no planeta. Compreende-se que o imenso campo eletromagnético que circunda o núcleo do planeta constitui-se de uma energia irradiada, na forma de ondas, cuja presença se pode sentir nas experiências com o ímã e as partículas ferrosas que são atraídas por ele. Aprendamos com André Luiz que as ondas ou oscilações eletromagnéticas são sempre da mesma substância, diferenciando-se, porém, na pauta do seu comprimento ou distância, que se segue do penacho ou crista de uma onda à crista da onda seguinte, em vibrações mais ou menos rápidas, conforme a lei de ritmo em que se identifica a frequência diversa, e que, à falta de terminologia mais clara, diremos que uma onda é determinada forma de ressurreição da energia por intermédio do elemento particular que a vincula ou estabelece. Partindo do semelhante princípio, entenderemos que a fonte primordial de qualquer irradiação é o átomo, ou parte dele em agitação, despedindo raios ou ondas que se articulam de acordo com as oscilações que emite. Não podemos deixar de seguir o pensamento do generoso instrutor espiritual, a fim de que podermos, com o seu aval, entrar no terreno de conclusões lógicas que nos levam a entendimento melhor do que vem a ser a nossa matéria. Assim pontifica ele. E o homem colocado nas faixas desse imenso domínio, em que a matéria, quanto mais estudada, mais se revela qual feixe de forças em temporária associação, somente assinalar ondas que se lhe afinam com o seu modo de ser. E prossegue em seguida: temo-lo dessa maneira por viajante do cosmos, respirando no vastíssimo império de ondas que se comporta como uma massa
ou vice-versa, condicionando nas suas percepções a escala do progresso que já alcançou. Progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiência em que se gradua no campo mental que lhe é característico, em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu, o tempo de evolução e aquilo que ele próprio já deu à vida, ou o tempo de esforço pessoal na construção do destino. Portanto, o campo eletromagnético do planeta se estrutura por ondas que lhe são peculiares e se espraiarem do centro para fora, da mesma substância, mas de comprimentos diferentes, comportando-se como uma massa ou vice-versa, sendo que o homem só assinala as ondas que se lhe afinam com o seu modo de ser, ou seja, está condicionado nas suas percepções, à escala do progresso que já alcançou. Resta-nos agora saber como se dá a ressurreição da energia contida na onda eletromagnética e quando ela se comporta com massa ou vice-versa, e qual é o elemento particular que a vincula ou a estabelece. A força elétrica gerada numa usina e posta na linha de transmissão ressurge no motor elétrico e dela se alimenta, transformando a energia em força de movimento. A energia contida no núcleo da Terra se irradia em forma de ondas, como se diz, e o homem, dentro das faixas de sua percepção, a identifica ou fala ressurgir na forma de massa corpuscular, ou que o designamos como sendo a nossa matéria. Assim, a matéria que identificamos em nosso planeta é a concentração das partículas que formam o seu campo eletromagnético, que podem ser apreciados pelos nossos sentidos, ou seja, são uma aparência contida dentro das faixas de nossa percepção. Vale esclarecer, por exemplo, que o ouvido humano tem a sua percepção limitada à faixa de ondas sonoras que medeiam entre os 35 a 40 ciclos a 15 mil ciclos, e que o olho humano cessa de enxergar no comprimento de onda em que se localiza o violeta, ou seja, 4 por 10 mil de milímetro. As esferas espirituais. Nosso planeta faz parte do sistema solar, quer dizer, está mergulhado no campo de atração do Sol, juntamente com os demais planetas. Seu campo eletromagnético se limita com os campos dos planetas vizinhos em pontos de equilíbrio de força. E o que existe nesse espaço que se estende desde o centro da Terra até os limites do seu campo de radiação? Pergunta. Naturalmente, já dissemos que existe um campo eletromagnético formado por ondas de comprimentos diversos, que se constitui na energia irradiada pelo núcleo. Portanto, não é espaço vazio. Segundo o que nos ensinam os espíritos, o campo está dividido em 7 faixas acima da nossa crosta e 2 abaixo dela, que se diferenciam pelo seu comprimento de onda. A figura 2, que nos chegou do mundo espiritual através da mediunidade da irmã Egorina Cunha, o que faz parte do livro Cidade no Além, nos mostra uma representação dessa divisão em faixas vibratórias diversas, marcando com uma estrela a localização da cidade nosso lar. A terceira faixa a partir de nossa crosta. Cada faixa ou esfera estando numa determinada frequência, de acordo com o seu comprimento de onda, segue-se que nelas a pessoa, o espírito que se encontra ali, vai perceber no meio ambiente o que a sua percepção regulada pela sua posição evolutiva pode lhe proporcionar. Falando do que nos está mais próximo, só percebemos no mundo o que nos cerca, tendo em vista o que se disse acima, aquilo que impressiona os nossos sentidos. No entanto, sabemos, pelos dados da ciência, que muita coisa ainda existe que não podemos aprender. Por isso dissemos também que a nossa matéria, um mundo sensível que nos é visível e palpável, não passa de aparência que nos é própria. Em vez que, para os espíritos, por exemplo, ele não existe na forma que identificamos. A matéria do mundo espiritual, mesmo na esfera em que estagiamos, está em faixa vibratória diferente daquela que se limita aos nossos sentidos, ou seja, sendo os sentidos dos espíritos livres muito mais sensíveis e amplos do que os nossos. Eles captam mais que existe no campo terrestre. Isso quer dizer que, embora localizado no mesmo espaço, a energia ressuscitada ou matéria tem características diferentes para a percepção dos encarnados e dos desencarnados. A nossa matéria não existe para eles, por isso podem atravessar paredes e qualquer outros obstáculos estruturados com a matéria que pode-se entender apenas uma aparência que nos diz respeito. A estrela, a coluna do nosso lar. Existem 2 esferas subcrostais, portanto, abaixo da nossa crosta,
correspondendo a regiões de intenso sofrimento e manifestações do mal, que corresponde às trevas e aos abismos. Na primeira esfera, onde se localiza a nossa crosta, convivem encarnados e desencarnados, cada um no seu mundo aparente. Sim, porque também para os desencarnados a matéria do seu plano é aparente, aquela que a sua percepção pode identificar, e que é diferente da matéria na faixa ou esfera seguinte, da frequência diversa. Trata-se da faixa umbralina, conhecida como umbral grosso, pela carga de sofrimentos e de maldade que lhe caracteriza a população invisível, verdadeira região purgatorial, da qual temos escassas notícias. A sua população invisível para nós atua sobre os espíritos encarnados, impondo-lhe pesada carga de sofrimentos, interferindo em suas vidas, constituindo, segundo a definição dos próprios espíritos, um verdadeiro flagelo sobre a humanidade encarnada. A segunda esfera, que ainda é difícil, região umbralina, comporta muitas instituições de assistência aos espíritos sofredores, dentre elas as conhecidas por moradias e que aparecem na figura 2, assinaladas por marcas semi-rectangulares. Por ali perambulam imensas multidões de espíritos submetidos a sofrimentos pungentes, mas em fases mais propícias ao socorro. A terceira esfera, que pode ser definida como periferia do umbral, já tem clima mental mais ameno, as cidades espirituais com qualidade de vida superior, como se depreende dos relatos de André Luiz, falando da cidade Nosso Lar. Vê-se que, no entanto, ainda dá notícia da existência de vastas regiões de espíritos sofredores, que inclusive tentam invadir as cidades quais as mencionamos acima. Na quarta esfera, de cujo detalhe não temos maiores notícias, já se constituindo em região feliz, habitam os espíritos que se dedicam à arte em geral, cultura e ciência. A quinta esfera foi definida pela autora da Cidade do Além como habitado por espíritos integrados no amor fraterno universal. Na sexta esfera habitam os espíritos encarregados de traçar as diretrizes do planeta. A sétima e última esfera está aberta para o infinito, sendo que ali se pode vislumbrar o globo terrestre em sua inteireza, representando a crosta visível, a derradeira geografia do nosso planeta. Naturalmente, ali habitam os espíritos que venceram todas as etapas terrestres e estão se matriculando como verdadeiros cidadãos do universo. Já que se falou em geografia da Terra, este é um assunto que importa comentar aqui, para que se entenda como se projeta no espaço o núcleo irradiante que forma as diversas esferas espirituais das quais nos ocupamos neste comentário. Cada esfera tem a sua crosta, ou seja, o terreno sob os pés de seus habitantes, a parte sólida sobre a qual o espírito trabalha e vive. Aparentemente o assunto é de difícil entendimento, uma vez que onde estivermos, em qualquer das esferas espirituais, teremos acima de nós o céu aberto e sob os nossos pés a terra sólida e produtiva para o gênero de culturas que a comunidade comporta, como se pode verificar pelas notícias que temos da cidade Nosso Lar. Vamos por etapas. Partindo da nossa posição, temos uma crosta sólida que tem a sua geografia, os seus acidentes, a sua constituição, os seus contornos, enfim, a sua característica própria. Imaginemos um mapa do mundo representando o desenho de nossa superfície sólida. Pois bem, esse mesmo desenho no mapa se repete na crosta de cada esfera. A figura 3 nos desenha essa repetição para um melhor entendimento, pois ali aparece em cada faixa a mesma geografia, devendo-se assinalar, entretanto, que os edifícios são apenas ilustrativos para confirmar a repetição. Mas como isso pode ocorrer? Pergunta. Lembremos de que o núcleo da Terra é um foco irradiante projetando a sua energia e formando o campo eletromagnético a que já nos referimos. Como bem acentuou André Luiz, e acima transcrevemos, a substância da energia é sempre a mesma, mudando apenas o comprimento das ondas através das quais essa energia se espraia. Entendendo isso, imaginamos um projetor cinematográfico, como se vê na figura 4. Se escolhermos como uma tela a imagem que ele projeta, vamos ver que é sempre a mesma, variando apenas no seu tamanho, em razão da ampliação que lhe dá a abertura do foco. Em qualquer ponto do facho luminoso que colocarmos a tela, faremos essa constatação. Ocorre o mesmo com a radiação do núcleo do planeta. Em qualquer ponto que estivermos, ou melhor, qualquer esfera que nos colocamos, vamos ver a mesma imagem, ou seja, a mesma geografia, como se explicou na figura 3. Do que ficou dito acima, decorre que, estando na crosta da sétima e última esfera, o espírito sente debaixo dos seus pés a terra sólida, quer dizer, o solo sobre a qual se apoia, edifica, cultiva e vive.
Daí a constatação inequívoca de que as esferas anteriores, como tudo o que elas comportam, estão no interior da Terra e de que não existe vazio no universo. Estariam, pois, formando camadas umas sobre as outras, e poderias ter uma ideia dessa superposição cortada. Por exemplo, uma cebola no meio, onde vamos ver as suas diversas camadas dispostas nessa forma. Assim sucessivamente, quem estiver na sexta esfera vai ter a sua aparência de crosta, cobrindo as esferas que lhe estão abaixo. Podemos, sem muito esforço, chegar à conclusão de que, para os espíritos que habitam da segunda esfera para cima, nós vivemos no interior do planeta e não passamos de ser verdadeiros minhocões pretensiosos, tendo em vista a vaidade e o orgulho que aqui vicejam. Resta esclarecer ou tentar esclarecer como ocorre que, tendo o céu aberto para as estrelas acima de nossas cabeças, estejamos vivendo no interior da Terra. Vimos que o núcleo do planeta irradia ondas eletromagnéticas, que essas ondas, embora tendo a mesma substância, diferenciam-se pelo seu comprimento, medindo entre uma crista e outra de onda, e que podemos, para melhor entendimento, definir como sendo expressa em Hertz, que constitui a unidade de medida da onda da corrente alternada, também considerado de crista e crista, de crista a crista. Falando-se em onda, deve-se falar em frequência e sintonia, porque o comprimento da onda define a frequência, a sua ressurreição, ou seja, a sua indefinição, a sua captação, dependendo da identidade de frequência ou sintonia. Dito isto, podemos voltar ao início do nosso artigo, onde André Luiz esclarece como ali está transcrito, tudo que está dito acima e agora. A semelhança do fato com o que ocorre com as ondas de rádio pode nos esclarecer melhor o assunto. Sabemos que determinada emissora opera em tal frequência, assim queremos sintonizar. Levamos o dial do nosso receptor do rádio até aquela frequência. E quando coincidem as duas frequências, a da onda e a da entrada do circuito do receptor, a emissora desejada é ouvida. A onda estava no ar, disponível, e ocorrendo a sintonia com o aparelho receptor, a energia inicial ressurgiu no alto-falante. A mesma lei nos serve para a compreensão do fato aparentemente inusitado de nos considerarmos como vivendo no interior da Terra. Como foi dito, se pode verificar na figura 1 as ondas eletromagnéticas que formam o campo do planeta. São de comprimento maior, portanto de frequência menor, a partir do núcleo irradiante, de sorte que são muito longas junto dele e ultra curtas no final do espectro do campo. Cada espírito também, como demonstra André Luiz, na obra já citada, é um corpo eletromagnético que irradia ondas de determinados comprimentos ou de determinadas frequências. Supondo-se um espírito que venha de fora do planeta, quando ele atinge uma esfera espiritual que ele tem a mesma frequência, ali ele se deterá e será o seu lugar adequado de permanência, compatível com o seu estado evolutivo. Para ele, abaixo dos seus pés está o sol e acima de sua cabeça está o céu. É tudo o que os seus sentidos podem perceber daquela faixa vibratória que se encontra. O campo do planeta lhe parece desse modo. Essa é a aparência que lhe corresponde em face de sua posição vibratória. O mesmo raciocínio vale, por exemplo, no caso de enviarmos para outro planeta um artefato qualquer composto com a nossa matéria. Esse artefato entrará no campo do planeta e irá mergulhando até encontrar a faixa de frequência com a qual sintonize e ali se deterá. Se tiver, por exemplo, câmeras fotográficas ou filmadoras estas que estão compatíveis com a mesma frequência do artefato, porque feitas com a mesma matéria, registrarão a matéria sintonizada. Isso talvez explique a frustração nos casos de naves espaciais que mandamos para outros planetas. Caíram numa região do campo compatível com a sua natureza eletromagnética. Contudo, não era ali que os habitantes daquele astro viviam. O que supõe, desde logo, que estão numa faixa vibratória diferente da nossa. Como entender isso? Pergunta. Temos no nosso planeta uma hipótese que, embora discutível, é provável, tendo em vista que aqui se discute.
Estamos explorando jazidos de petróleo que estão localizados numa profundidade de milhares e milhares de metros. Esse petróleo resulta de transformação de matéria orgânica ali depositada por seres vivos que viveram há milhares de anos. De onde teria surgido essa capa de terra tão volumosa no decorrer desse tempo? Pergunta. Seria poeira cósmica que se depositou? Ninguém sabe. Ora, agora que nós sabemos que a nossa matéria não é senão uma aparência de energia do nosso campo eletromagnético, podemos raciocinar sobre esse fato. Tendo em vista a perda de energia do núcleo do nosso planeta, a sua irradiação poderia resultar em ondas mais curtas, de frequência mais elevada. De outra parte, no decorrer do tempo, a humanidade evoluiu. O estado vibratório do homem deve ter passado também para a frequência mais elevada. Não teria esses dois fatos juntos deslocados a aparência de nossa crosta, os milhares e milhares de metros que nos separam das jazidas de petróleo? Pergunta. Está aí uma hipótese calçada sobre tudo o que foi dito, para que os estudiosos considerem o assunto, querendo. Resta-nos ainda uma questão importante para a compreensão dos fatos que estamos vivendo no interior da Terra, como minhocas. Como os espíritos partem de uma esfera para outra? Pergunta. Como se comunicam entre essas esferas entre si? Pergunta. Segundo se depreende das notícias que André Luiz nos dá do mundo espiritual, há pelo menos 3 modos de se passar de uma esfera para outra: as estradas de luz, os campos de saída através das águas dos oceanos. As estradas de luz seriam pontes feitas pelos espíritos superiores para dar passagem em caso de emergência de uma esfera para outra, ou para outras. Os campos de saída são pontos em que as duas esferas vizinhas se tocam. No livro Libertação, capítulo 4, André Luiz dá notícia de uma cidade espiritual localizada num desses campos de saída, sendo que 1% dela está na faixa da nossa crosta e outros 2,3%, 2/3 na faixa da primeira esfera subcrostal. No mesmo livro, mencionado encontro do sacerdote Gregório com sua mãe deu nas proximidades de outro campo de saída deste para a esfera superior. Os oceanos também são aparências resultantes da identificação do campo do planeta e fazem parte, como se diz, da geografia de todas as esferas. Isto quer dizer que estão de uma esfera a outra e, consequentemente, pode servir de meio de ligação, como se vê na narrativa constante do livro Nosso Lar, quando, em sonho, André Luiz é levado numa embarcação guiada por um timoneiro para uma esfera superior, onde desembarca num porto. Tudo indica que o transporte se fez através das águas do oceano. Este assunto, esferas espirituais, já foi tratado nos livros Cidade no Além e Mundo dos Espíritos, ambos da edição do Instituto de Difusão Espírita, para onde remetemos o leitor que deseja se inteirar do assunto. Bibliografia, Mecanismo da Mediunidade, Francisco Cândido Xavier, Evaldo Vieira, André Luiz. Cidade no Além, Francisco Cândido Xavier, Igorinha Cunha, Espíritos, André Luiz Lúcius. Nosso Lar, Francisco Cândido Xavier, André Luiz. Mundo dos Espíritos, Salvador Gentili. Anuário Espírita, 1993. Janaína Seivalos Penteado. Se eu tiver de partir, não me incomodo, porque foram 72 anos bem vividos, confessou a admirável confreira Janaína, a amiga Clementina, dias antes do seu desenlace, ocorrido no dia 29 de junho de 1992, em Araras, São Paulo. Vítima de um infarto, quando percebeu que seu estado geral vinha piorando progressivamente. Com fé inabalável na imortalidade que sempre revelou e consciência tranquila, ela estava conformada e atravessou com serenidade os seus últimos dias da vida física. E concordamos plenamente com sua autoanálise. Foi realmente uma existência bem vivida, pois Janaína conseguiu ultrapassar os limites do amor à família consanguínea, que exemplificou, alcançou aquele sublime região de abraçar os sofredores, abraçar a família universal em nome de Jesus. Em 1950 integrou a equipe fundadora do sanatório Saião e foi a primeira a administrá-lo, passando a residir no próprio hospital, inclusive cuidando dos enfermos na condição de enfermeira. Para esta tarefa, que durou pouco mais de um ano, até que o Dr. Roberto Mercatelli, além de presidente, assumisse a administração direta da instituição, auxiliado pela esposa Dona Geni e também pela Janaína durante alguns anos. Ela fez breve estágio no Sanatório Barraial, hoje Instituto de Psiquiatria de Itaperi, São Paulo.
Outra tarefa importante desempenhada pela Janaína foi à frente do Lar Ismael, hoje extinto, durante aproximadamente 10 anos. Esta instituição de assistência ao menor desamparado, criada pelos próprios fundadores do Sanatório Saião, funcionou nos seus 2 primeiros anos, antes da instalação, em 1957, do Hospital Psiquiátrico, de um bloco pioneiro do atual complexo hospitalar do sanatório. Posteriormente, o lar funcionou no prédio inicial do atual Centro Médico Comunitário Irmã Diva Pátara e em outros locais da cidade. Portanto, ela esteve afastada do lar apenas no período em que se dedicou ao sanatório. Janaína também foi uma das fundadoras da caravana Irmã Cleia, departamento assistencial do referido sanatório e da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, sociedade beneficente dirigida pelas senhoras dos maçons da loja maçônica Fraternidade Arararense, eleita primeira presidente para o período de 1969 a 1971. No Centro Espírita João Batista, durante alguns anos, exerceu com dedicação as mediunidades de psicofonia e vidência. Lituana, nascida em Kaiserslautern, a 25 de abril de 1920, ela veio para o Brasil com 6 anos de idade. Casada com o nosso confrade Marciano Souza Penteado, deixou os filhos Vanderlei, Valério e Vinícius, todos casados e 6 netos. Que o Senhor fortaleça dia a dia na verdadeira vida, essa inesquecível ceareira de primeira hora. Dr. Santo Miguel Carlos Scanavini. No dia 22 de maio de 1992, em sua terra natal, Araras, nosso estimado confrade Santo Miguel Carlos, na intimidade, retornou ao plano espiritual aos 81 anos de idade, em consequência de trauma cerebral provocado por queda acidental em sua própria residência. Nasceu em 1º de novembro de 1910, dia de Todos os Santos, que motivou o seu nome. Filho do casal José Scanavini e Joana Chignoli, formou-se em odontologia. Sua primeira esposa, Dona Jandira Scanavini, dedicada ao obreiro espírita, desencarnou em 1959. Com ela teve o filho Milton. Em 1961 contraiu novas núpcias com doutora Norma Scanavini, operosa com freio nas atividades do Instituto de Difusão Espírita. Deste segundo casamento, ela deixou o filho Carlos Eduardo. Quando residia em São Paulo, em 1961, Carlos foi um dos fundadores das Casas André Luiz, participando ativamente das campanhas para a construção desta conceituada instituição de Guarulhos. Regressando a Araras, prestou colaboração valiosa e gratuita na sua área profissional, tanto no Sanatório Saião há alguns anos, como no Ambulatório do ID, mais de 20 anos. Como vemos, Carlos legou-nos exemplos admiráveis de uma vida reta, muito dedicada à família e aos semelhantes, especialmente os mais necessitados. Que o Senhor ilumine e abençoe cada vez mais. Anuário Espírita de 1993. O possível acontece. Crianças saem do corpo e descreve a vida espiritual. Em 1900, o Dr. Melvin Mursi, médico norte-americano, lançou o livro Closer to the Booklight, cujo condensado a revista Seleções acaba de publicar. Trata-se de uma pesquisa inédita que estão relatados casos de EQM em crianças. Kate, uma linda menina de 7 anos e longos cabelos louros, estava na UTI após ter sido encontrada algumas horas antes, flutuando de barriga para baixo numa piscina. Uma fotografia computadorizada havia revelado um aumento muito grande do cérebro. A criança respirava com auxílio do pulmão artificial. Dr. Mursi estava certo de que ela morreria, mas 3 dias depois, inexplicavelmente, a menina teve recuperação total. Passou a descrever então com detalhes as pessoas que estavam à sua volta na UTI e os exames que foi submetida nesse período em que esteve em coma. Dr. Melvin Mursi. Depois que acordou do coma e apresentou melhoras do quadro clínico, Kate descreveu
o Dr. Melvin Musk e outro médico alto e sem barba que também havia cuidado dela na UTI. Ela os vira e também aquilo que faziam, mesmo estando inconsciente. Falou de uma sala grande onde estivera e de outra menor, onde fizeram passar por um aparelho de raio-x, do longo tubo que colocaram em seu nariz. Foi a sua maneira de descrever a intubação. Quanto ao acidente, o Dr. Musk quis saber: e você lembra alguma coisa enquanto estava na piscina? Pergunta. Ela respondeu sem embaraço. Você está falando de quando eu visitei o Papai do Céu? Pergunta. Sim, me conte isso, insistiu o médico. Eu me encontrei com Jesus e o Papai do Céu, disse ela. Em outra oportunidade, Kate relatou o túnel que se abriu no meio da escuridão em que estava. Desse túnel saiu Elizabeth, alta e bonita, que a acompanhou dentro dele. Em sua companhia, viu seu avô já falecido e conheceu duas outras mulheres, Melissa e Hert. Kate passeou também dentro de sua própria casa, onde viu a irmãzinha no berço. Elizabeth conduziu então até junto de Jesus e do Pai do Céu. Perguntaram se ela queria ficar ali e ela disse que sim, mas quando indagaram se ela queria ver de novo, a família respondeu: quero sim. Despertou então na UTI. As enfermeiras que cuidaram dela nesse período confirmaram que Kate falava baixinho de maneira continuada os nomes de Hert e Melissa. A mãe da menina afirmou que na seita Mormon em que ela foi criada não lhe falaram de nenhum anjo de nome Elizabeth e nem de um túnel para o caminho do céu. A experiência de Kate foi registrada pelo Dr. Melvin em 1983 no American Journal of Disease of Children, Jornal Americano de Doenças Infantis. Experiência transformadora. Depois do caso Cage, o Dr. Musk foi trabalhar no hospital do Centro Médico Infantil de Seattle e aprendeu uma nova pesquisa. O grupo de estudo consistia em 12 crianças que tinham efetivamente enfrentado a morte. Havia sofrido paradas cardíacas devido a acidentes, asma, problemas renais graves ou em decurso de uma cirurgia. Depois de tomar uma série de cuidados, fez centenas de horas de pesquisa. Das 12 crianças do grupo, 8 recordavam experiências vividas após ter deixado o corpo, nas viagens que fizeram. Pelo menos uma delas está relatada no livro do Dr. Raymond Mulder Jr., Vida Depois da Vida, e foi contada por essas crianças. Joey, de 11 anos, teve uma parada cardíaca de 20 minutos. Ele descreveu esses momentos. Ouvi um som que zumia, depois percebi que estava agachado num canto do teto. Podia ver meu corpo lá embaixo, aceso, como se tivesse uma lâmpada dentro de mim. Quando os choques elétricos reanimaram seu coração, ele abriu os olhos e disse aos médicos: vocês me sugaram de volta para dentro do meu corpo? Quase todas as crianças do grupo revelaram que nos estados finais da experiência, uma luz as envolveu num manto cálido e acolhedor, como jamais havia sentido até então, transformando suas vidas. Após 8 anos de pesquisa, o Dr. Musk reencontrou o Joey, já agora um rapaz de 20 anos. Ele passou a ser mais sério que a maioria dos rapazes de sua idade. Minha experiência me tornou mais consciente do valor da vida, afirmou. Foi o Espírito São Paulo 4 de 1992. Fantasma de presa assusta a polícia do Rio. No antigo prédio do Departamento da Ordem Política e Social, DOPS, na Rua da Relação 40, centro do Rio de Janeiro, segundo notícias da imprensa, está acontecendo algo estranho. À noite, fortes ruídos estão assustando os policiais da Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos. Construído em 1822, o edifício de 3 andares serviu de carceragem para presos políticos durante o regime militar. Alguns policiais acreditam que fantasmas dos presos políticos rondam o lugar. Os mais céticos afirmam que o barulho é causado por ratos que infestam o prédio. O delegado Américo Alégio dos Santos informou que, para evitar qualquer prejuízo ao trabalho, decidiu reformar o prédio e acrescentou: também reforcei o plantão noturno, colocando 3 policiais em cada equipe. Adélio admitiu que, ao providenciar a reforma, teve em mente exorcizar espíritos de presos políticos torturados e talvez os mortos nas celas durante a repressão militar. Ainda que não crê em fantasma, diz que respeita as superstições, ou seja, por via das dúvidas, ele preferiu ficar com um ditado espanhol que diz: eu não creio em fantasmas, mas na dúvida que existem. Eu não creio em fantasmas, mas não há dúvida que existem.
Depois de lermos essa nota, refletimos: puxa vida, ante fato dessa natureza, é-nos impossível deixar de ver a disparidade que existe entre nossa cultura e a dos povos do primeiro mundo. Aliás, não é somente em relação à questão em pauta que se nota essa diferença. Outros tantos detalhes do nosso comportamento diário confirmam isto e nos levam a concluir que o pejorativo rótulo de terceiro mundo não é imposto a nós por acaso. A constante irreflexão de nossa parte é que nos mantém nessa condição de subalternidade. E se quisermos dar a volta por cima, como diz nossos poetas, temos que aprender a valorizar o que é nosso. Alguém em sã consciência poderá imaginar que no primeiro mundo se levaria caso de fantasma, como narrado acima, a conta de superstições ou fuzuê de ratos? Pergunta. Na Inglaterra, por exemplo, essa história teria certamente desfecho diferente. Lá jamais alguém pensaria em reformar um prédio, leia castelo, para exorcizar um fantasma. Se fosse necessária uma reforma no local onde ele apareceu, esta sugeriria não para afugentá-lo, seria planificada e executada de modo a tornar o local uma atração turística. A imprensa seria chamada para colaborar na divulgação desse empreendimento, e os turistas, alguns que até nunca creram nos fantasmas de sua terra, pagariam em libras esterlinas para ter o gostinho de dizer que já visitaram a Inglaterra no castelo assombrado. Mas a criatividade dos ingleses provavelmente não pararia por aí. Logo, uma empresa de marketing entraria na parada e o tal projeto turístico ganharia dimensões gigantescas. Famosos escritores seriam contratados para escrever histórias fantásticas em torno de inusitado acontecimento. Estas virariam filmes, vídeos, peças de teatro, novelas, revistas de quadrinhos, etc. As indústrias de brinquedos, de souvenirs e outras também não perderiam a oportunidade. O novo gosto correria o mundo, principalmente o terceiro, emocionando corações e faturando para o seu país. É isto aí, o primeiro mundo também tem a sua lei de Gerson, só que ela funciona bem da nação. Agora, raciocinando à luz da doutrina espírita, tanto no primeiro como no terceiro mundo, os que acreditam e entendem realmente de fantasma não os exorcizam nem os exploram. Cuidam deles como os irmãos desencarnados carentes de vibrações amoráveis, esclarecimentos. Muitos deles perambulam pela erraticidade, sem mesmo saber que já não pertencem ao mundo material. E quando se manifestam por meio de ruídos ou outros fenômenos físicos, nem sempre querem assustar os homens. Podem estar desejando um contato para saber o que está passando com eles. Respeitemos pelo menos a ignorância deles, se não pudermos ajudá-los. Amanhã, se continuarmos assim, sem preparo para realizar a inevitável grande viagem, poderemos nos encontrar na mesma situação. E aí a cobra vai fumar. Indagamos por oportuno. A pena de morte vale a pena? Pergunta. Ali Kate, Correio Fraterno do ABC, São Bernardo do Campo, São Paulo, 1 de 1992, Anuário Espírita de 1993. Eu componho porque se eu não fizer isto eu morro. Eu ouço sons o tempo inteiro, é quase uma maldição. Frase do cantor e compositor norte-americano Prince, em entrevista à revista The Face, de dezembro de 1991. Seção A Frase, Folha de São Paulo. Dr. Zerbini opera assistido por espíritos. O mais célebre cirurgião de transplante do coração do país narra sua experiência com fatos espíritas. 2 espíritos de médico assistiram uma de suas primeiras cirurgias. Ele conta como o caso aconteceu há mais de 40 anos. O autor dessa matéria solicitou ao Dr. Zerbini a devida autorização para a publicação deste eloquente e incontestável depoimento, que vem enriquecer a literatura espírita. O doutor e professor Euricledes de Jesus Zerbini, na sua última visita à cidade de Pindamonhangaba, São Paulo, para proferir na Santa Casa local uma de suas eruditas palestras sobre cardiopatias e cirurgias cardíacas, num bate-papo com o autor deste comentário, mostrou-se adepto do niilismo, em face de sua incompreensão a respeito do trágico acidente que vitimou seu filho Eduardo, médico, quando há quase 15 anos antes este procurava socorrer uma senhora em dificuldades com seu veículo no elevado da praça 14 Bis, em São Paulo,
com argumentos da lei de causa e efeito, procurando dissuadir um eminente professor Zerbini daquela ideia fixa de responsabilizar Deus pelo acontecido. Manuel Amorim da Silva, paciente de um transplante de coração, em 3 de junho de 1985, homenageia com um churrasco um ano depois do Dr. Zerbini pelo sucesso da cirurgia. Mas como vou aceitar Deus, que você diz ser de amor, de bondade e de perfeição, se Ele me deu uma implacável paulada na cabeça, tirando de mim um filho querido, que seria o meu sucessor na área médica, um moço bom, dedicado, que tinha um grande futuro e no momento fatídico do desastre praticava uma louvável ação? Pergunta. Daí a conversa prolongou-se. De um lado, argumentos aparentemente lógicos e até certo ponto convincentes, e de outro, argumentos racionais, fundados numa fé esclarecida, raciocinada e que não dava aso a sofismas. A conversa se estendeu sem que chegássemos a um acordo, tal relutância do mérito cirurgião em defender o seu ponto de vista. No dia 10 de outubro estivemos em São Paulo, levando ao professor Zerbini o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que trata da justiça divina, para que os argumentos contidos naquela obra, se não compensar em compreensão do ídolo cientista, pelo menos abalasse o seu ateísmo. Mas, uma vez tivemos a aventura de desfrutar de útil e oportuno diálogo com tão ilustrada personalidade, a qual, na sua peculiar cordialidade e lanheza, nos convidou a sentar ao seu lado, junto à sua mesa e abrindo o livro que ofertamos. Foi logo dizendo: Allan Kardec foi um grande pensador, passando então a nos narrar um fato interessantíssimo. Ele ainda era bem moço, médico recém-formado, precisamente nos últimos anos da década de 30, entre os anos de 1938 e 1940, e trabalhava no consultório do Dr. Alípio Corrêa Neto, na rua Marcondes 94, em São Paulo. Certo dia, eis que adentra ao consultório um senhor de meia idade, apresentando-se como diretor da revista espírita A Centelha. Dizia o consulente que no centro espírita onde ele frequentava, um espírito havia lhe dito que ele deveria passar por uma cirurgia de hérnia na virilha. O espírito advertiu de que no ato operatório o paciente não poderia ser submetido à anestesia tradicional, mas que procurasse naquela rua um consultório médico, onde um facultativo, o Dr. Zerbini, havia descoberto um novo processo de anestesia, protóxido de azoto, que seria naturalmente benéfico e indicado para o seu caso. Todavia o jovem médico Dr. Zerbini, na sua tão pronunciada humildade, alegou ao consulente que ele era recém-formado e não dispunha de muita prática para realizar a cirurgia solicitada. Mas o paciente insistiu tanto que o Dr. Zerbini acabou por aquecer ao pedido, embora procurasse argumentar que havia outros cirurgiões de fama que melhor poderia atender ao insistente pedido do paciente. Marcado o dia da intervenção e outros detalhes, o paciente tinha um pedido especial a fazer, que na sala de cirurgia fosse permitida a presença de uma senhora, naturalmente uma médium, que deveria ali permanecer devidamente concentrado, orando. Diz o Dr. Zerbini com certa graça: naquele tempo não existia muito rigor em se tratando de asepsia, e nem se falava em infecção hospitalar, e a presença da senhora foi permitida. No dia aprazado, no horário estabelecido, iniciou-se a cirurgia. O Dr. Zerbini, atento à delicada intervenção, esqueceu-se por completo da presença estranha daquela mulher. Após o ato cirúrgico desenvolvido com pleno êxito, o Dr. Zerbini lembrou-se da senhora e, voltando a ela, disse-lhe: desculpe-me, até esqueci-me da senhora. Por acaso a senhora viu ou notou alguma coisa? Pergunta. A dita senhora acenou afirmativamente e respondeu: vi, sim, senhor. 2 espíritos de médicos à sua retaguarda conversavam sobre o sucesso da cirurgia e comentavam o método usado de anestesia. Dr. Zerbini, curioso, desejando obter maiores informações a respeito do inusitado fato, perguntou à médium: a senhora poderia me dizer o nome deles? Sim, respondeu a senhora. Um diz chamar-se Batista e o outro Werneck.
O fato singular é que esses dois médicos desencarnados, quando na vida física, haviam escrito em parceria uma obra intitulada Semiologia Cirúrgica, volume que permanecia na mesa do Dr. Alípio Corrêa Neto e que era por ele consultada quase que diariamente. Os dois médicos eram Dr. Fábio Leone Werneck, entomólogo, médico e farmacêutico pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Trabalhou no Instituto Oswaldo Cruz, tendo publicado trabalhos sobre insetos, e Dr. Joaquim Benjamin Ferreira Batista, médico professor de técnica operatória e medicina experimental da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Aníbal Leite de Abreu, Jornal Espírita, São Paulo, 5 de 1992, Anuário Espírita de 1993.